Olá, pessoal. Vou tentar aqui essa nova ferramenta, porque eu estava gravando pelo Zoom e estava dando alguns errinhos para vocês, né? A internet às vezes não funcionava e acabava que a configuração ficava muito lento, muito rápido, a gravação eu dava erro, mas já encontrei esse novo método aqui. Combinado? Vamos tentar por aqui. Vamos lá, hoje o tema da aula é aborto, uma questão ética. É uma pergunta muito importante para a gente começar a se fazer, principalmente pelo fato de que quando a gente começou lá no início da disciplina a falar sobre ética, né, a gente primeiro precisou definir o que era ética. Né? E dentro dessa concepção do que é ética, a gente começou a criar, vou puxar aqui o computadorzinho, né? Para dar certo aqui para a gente. Então a gente começou a criar o conceito da ética e como essa ética é construída, e eu brinquei muito com vocês sobre a questão do tornar-se, né? Que a ética ela é construída conforme a gente vai se construindo enquanto ser humano. Então, após essa definição, onde a gente começou a entender a ética pessoal, a ética social, a ética religiosa, a ética coletiva, e dentro do coletivo eu me enquadro em uma profissão, e essa profissão ela começa, né, a integrar um universo de outras profissões, como que é o universo do trabalho, porque a profissão ela não é distinta, a profissão ela está em relação com outras profissões que também têm sua ética, e aí ao mesmo tempo a gente volta para a ética social, para a possibilidade de se enquadrar, de ter, né? Então, dentro dessa perspectiva. Então, dentro disso tudo, quando a gente para e olha para essa construção da ética e a gente chega a tema, né, muito discutido e questionado dentro da área de saúde, que é o aborto, o que torna o aborto uma questão ética, eu costumo sempre brincar e dizer da importância da gente entender esses dilemas éticos. O que uma coisa se torna um dilema? Né? Dilema pelo fato de que é aquilo que não é. Como é que fala? Não, aqui dá bom mesmo, é assim mesmo. Né? Dilema pelo fato de que a gente está no lugar da construção. Dilema pelo fato de que a gente vem entendendo que aquilo que é dilema é aquilo que não é concordado, né? Tem um dilema aí, é isso ou é aquilo, é preto ou é branco, então é uma discordância. Então, um tema, quando ele passa a apresentar um dilema, é quando ele tem mais de uma opinião. Então, quando há assuntos que divergem opiniões, que se tornam assuntos problemáticos, é porque não tem uma concordância de opiniões. Cada pessoa pensa de um jeito, cada pessoa tem um olhar diferente para aquele tema. E aborto é um deles. Né? Na construção ética, quando a gente viu as interferências, né, dentro da concepção ética que a gente tem na vida, né, familiar, social, religiosa, cultural, para a gente construir o nosso conceito ético, quando a gente olha para o dilema ético, né, de aborto, a gente precisa entender que essa construção varia de acordo com a minha sociedade, com a minha cultura familiar, com a minha concepção religiosa, para eu construir o meu, como é que fala? A minha opinião, o meu ponto de vista sobre o assunto. Né? E quando a gente tem um assunto que ele causa desconforto por não ter uma linearidade de opinião, cada pessoa às vezes pensa e tem opinião distintas, ele é transformado como um assunto problema. A gente vê muito isso quando a gente discute e fala assim, religião, política e futebol não se discute. Pelo contrário,
eu sou extremamente a favor de uma discussão sobre essas temáticas. Quando a gente discute assuntos como esse, a gente amplia o nosso grau de consciência sobre o assunto. Porque quando uma pessoa tem um assunto divergente do meu, uma opinião divergente do meu sobre um determinado assunto, eu passo a construir e eu passo a ampliar o meu pensar sobre aquele assunto. Mesmo que eu não concorde com a pessoa, eu escutando a opinião que aquela pessoa tem sobre o assunto, eu passo a ampliar o meu ponto de vista. Então, diante dessas perspectivas, a gente passa a ter uma maior visão sobre o problema. Então, a gente precisa sim discutir política, religião e futebol para que a gente amplie o nosso nosso conhecimento sobre o assunto, nossas perspectivas, nossos argumentos sobre o assunto. Então, assuntos polêmicos, eles precisam ser discutidos e aborto é um deles. Quando a gente olha para o tema aborto, a gente amplia a concepção, né, de poder falar e pensar, discutir, estudar sobre o assunto. O que é que está por trás? O que é realmente um aborto? O que é que está por trás, né, do ato de abortar? Né? O que leva uma pessoa a querer abortar? Então, tudo isso é uma construção e a gente passa e precisa começar a discutir isso sim. É importante. Então, quando a gente pega, né, e olha assim a importância da gente discutir aborto, falar sobre aborto, entender o aborto, a gente passa a primeiro vamos focar no aborto para depois a gente focar nas questões éticas que envolvem o aborto. Combinado? Vamos nessa? Então vamos lá. Vou tentar tirar a minha câmerazinha aqui agora, porque ficou em cima do slide, tá? Então eu vou tirar aqui, mas no instante a gente volta com a minha câmerazinha. Então, o que é aborto, né? De onde vem essa palavra? Aborto é uma palavra dentro do dicionário que vem do substantivo masculino e o dicionário ele traz duas definições. Uma médica, tirada da medicina, e uma definição tirada do jurídico, do termo jurídico, né? Então, na medicina, o aborto é a ação ou efeito de abortar, é um abortamento. Abortar é sancionar, né? Tirar. Do jurídico, é um termo que traz a descontinuação dolosa da prenhez, ou com ou sem expulsão do feto, da qual resulta a morte do nascituro. O que é isso? É uma descontinuação, é um cessar dolosa, né, da prenhez, da gravidez, que há uma expulsão natural do feto ou não, fazendo assim a morte daquele bebê, da pessoa que vinha a nascer, tá? Na religião, o aborto ele é muito divergente as opiniões, mas as religiões elas trazem a vida como sagrada desde a sua concepção. Então, a grande maioria das religiões ela vem a negar o aborto. O aborto é proibido porque entende que os sancionar a vida, né, o que é como aborto é a morte do bebê, a vida por ser sagrada, ela não pode ser interrompida, tá? Então, para a sociedade, a gente tem vários pontos de vistas e vários posicionamentos diante disso, que para alguns o aborto está ligado ao direito à vida, então é proibido abortar, né? Porque quando aborta, tira daquele bebê, daquele feto, a possibilidade de vida. E para outros, envolve o direito da mulher do seu próprio corpo. Como assim, Laís, o direito da mulher pelo seu próprio corpo? Então, a gente poder pensar assim, né? Envolve o direito da mulher a seu próprio corpo. A mulher, diante dos posicionamentos, a mulher passa a ter domínio sobre o seu corpo. Muitos dizem que
acreditam e podem, porque a mulher ela é dona do seu corpo, ela decide se ela quer não engravidar, ela decide não ter o bebê, tá? Então, para muitos é completamente impossível o aborto, porque é um direito à vida, a gente não pode tirar a vida. Aí eu convido vocês a refletirem ao contrário, né? Por que ao contrário? Porque você já pensou na vida dessa mãe, como esse bebê foi concebido, o que é que faz esse bebê a mãe não querer? Então, será que não seria direito à vida também abortar? Então, é esse problema, né? A gente não vai precisar concordar, gente. Às vezes eu vou falar um assunto e vou falar fazer uma problematização, convidar vocês a uma reflexão que não necessariamente vocês precisam concordar com o que eu estou trazendo, tá? Mas é importante a gente se questionar e levantar o nosso ponto de vista a partir disso, tá? Então, para alguns, né, para alguns outros, defende que a malformação grave deve ser eliminada a qualquer preço, porque a sociedade tem o direito de ser constituída por indivíduos capazes. Então, para muitos, o aborto é importante no momento que aquele órgão ou aquele feto é descoberto uma anomalia naquele feto e ele tem que ser abortado porque a sociedade tem o direito de ter indivíduos capazes e aquele bebê não será capaz, tá certo? Então, começa aí a discussão. Então, a gente começa a perceber, vou voltar aqui com o meu vídeo, e a gente começa a perceber, eu peço que vocês comecem a reparar diante disso, o como se torna polêmico, começa a aguçar, né, divergências de opiniões. Não é fácil discutir, mas assuntos problemáticos precisam ser discutidos. Quando a gente começa a discutir, a gente começa a ampliar o nosso olhar e a nossa perspectiva diante daquilo, tá? Então, essa é uma importância de discutir sobre este assunto, tá bom? Então, vamos lá. Aqui dá para botar a câmera, tá bom? Então, vamos lá. Quando há de fato um aborto, quando é que acontece um aborto? Para a Organização Mundial de Saúde, então a gente já sabe que aborto é o abortar, tirar a vida do feto, tá bom? Então, para a Organização Mundial de Saúde, a interrupção antes da 22ª semana de gestação, estando neste caso o feto geralmente com peso inferior a 500 gramas. Quando o feto é retirado nessa condição, é incapaz de sobreviver fora do útero da mãe. Então, não é um nascimento, é um abortar, é um tirar da vida. Então, é a interrupção antes da 22ª semana, quando geralmente o peso é inferior a 500 gramas. Então, de fora do útero, essa criança não tem como fecundar ou sobreviver, né? Então, em outras palavras, o aborto é a interrupção da gravidez antes do período perinatal. Qual é o período perinatal, professora? É aquele após a 22ª semana, quando a criança já está com a partir de 500 gramas. Então, é antes disso. Quando o aborto ocorre até a 12ª semana de gestação, é denominado aborto precoce. Foi um precoce. Após a 12ª semana, o aborto é um aborto tardio. Então, pode acontecer ambos, tá? O aborto ele é denominado espontâneo ou estimulado, tá? O aborto espontâneo é quando a perda do feto não é consequência de alguma ação voluntária. É uma intercorrência obstétrica bastante comum e tem motivos diversos, embora na maioria das vezes sua causa seja indeterminada. Então, o aborto espontâneo é aquele natural, que as pessoas chamam natural. Não teve uma ação voluntária, foi involuntário, simplesmente a mulher não conseguiu vingar a gestação, tá certo? Então, é dentro dessa perspectiva. Então, é uma ocorrência que é muito comum, tá? Cerca de 20%
das gestações terminam em um aborto. E uma das principais causas, quando determinadas, são anomalias cromossômicas. Há uma anomalia no feto, então é 20% dos casos. Quando o aborto ocorre até a 12ª semana da gestação, é denominado aborto precoce e após aborto tardio. 80% dos abortos são abortos precoces, certo? E o aborto no Brasil? Como é que ele se dá, como ele aparece? No Brasil, o aborto é crime. Então, existem legislações no mundo que o aborto ele não é mais um crime. Então, existem clínicas legalizadas, a pessoa pode ir, né, onde essas legislações são mais flexíveis, como a lei da adoção é mais flexível, quanto a pessoa ela consegue, né, ter uma possibilidade de vida para esse feto, quanto a mãe não quer, mas tem uma adoção, que a adoção se dá desde a barriga, desde a gestação, né? Mas no Brasil as nossas leis são bem rígidas e bem burocráticas, então a gente não tem tanta disposição para favorecer um não aborto, né? Às vezes da mulher. Então no Brasil o aborto é crime, elencado no Código Penal vigente, mas ele, no atual, mas ele foi decretado lá em 1940. Então, desde 1940, o aborto no Brasil é crime, tá, gente? Então, no novo Código Penal brasileiro, o aborto não é crime nas hipóteses de não haver outro meio para salvar a vida da gestante. Então, quando há risco à vida da mãe, pode haver o aborto, ele não é crime. O profissional de saúde que ajudar nesse processo não vai ser respondido por uma situação crime. E a gravidez é resultado de um estupro, né? Então há um laudo, um relatório médico diante disso. O médico que provocar nessas condições não será criminado nem punido. Então está no artigo 124 e 128 do Código Penal brasileiro e todos nós profissionais de saúde. Hipócrates, né? O celular tocando, vou cancelar. Hipócrates, né, que é considerado o pai da medicina, ele jurava não dar nenhuma mulher um dispositivo abortivo. Então, existem vários dispositivos abortivos, chás, remédios, várias drogas, vários dispositivos abortivos. Mas ele jurou, né, não dar. Então, vem de lá desde a concepção da medicina sobre isso, né? A gente precisa ficar atento. Então, ele é crime no Brasil só nessas duas condições. Então, quando a lei autoriza a prática do aborto no Brasil, que é chamada aborto terapêutico, ou quando busca-se legislar sobre o tema, o legislador que procura aceita e deseja a opinião médica. No caso do juiz, tá, gente? Porque a mulher pode entrar na justiça pedindo um direito de abortar. Então, quando a lei autoriza a prática do aborto naquelas duas condições, né, que a gente viu no instante, ou quando está em risco a vida da mãe, ou quando foi por estupro, né, e é comprovado, né, essa prática, o aborto e o estupro, se chama aborto terapêutico, ou quando se busca legislar sobre o tema. Então, pede a um juiz, a pessoa vai lá, pede na justiça com o advogado, né? O juiz que procurado, né, aceita, deseja opinião médica, deve estar ciente de alguns princípios, que são esses. Então, quando a pessoa busca, a pessoa que vai pedindo esse direito, o aborto terapêutico deve ser praticado apenas sobre indicação médica e multidisciplinar, e essa pessoa, então eu como psicóloga, eu posso acompanhar uma pessoa, eu posso dar um laudo entendendo sobre as questões emocionais, né, psicoemocionais daquela pessoa, o médico dá, né, quando coloca em risco, quando o bebê tem uma formação, e assim vai. A decisão de interromper uma gravidez deve ser normalmente aprovada por escrito pelo menos por 2 médicos.
escolhidos em razão de sua competência profissional. Entende? Então, dentro dessas duas condições que se pode ocorrer a questão do aborto. O que torna esse tema tão complexo? Eu acho que quando a gente já chega aqui, a gente já vê o quanto veio se tornando um tema tão complexo, né? Então, o que é que faz o aborto ser um tema tão complexo? Vocês daí já sabem me responder. Divergências de cultura, divergências religiosas, divergências de posicionamento, né? É ou não tirar uma vida, e aí cada um tem sua opinião. Torna complexo quando eu comecei lá no início da aula a falar de temas polêmicos, são polêmicos porque tem opiniões diversas. Por isso que é um tema complexo. E porque está ligados à ética, à moral, à religiosidade, ao caráter, aos princípios de uma pessoa. Então, se torna um tema complexo. Não é simples, não é simplesmente dizer se o óculos de Laísa é marrom ou preto, né? Eu vou dizer para vocês que são marrom, às vezes a imagem aí está mostrando preto. Né? Não é simples assim. É algo que envolve várias circunstâncias. Que circunstâncias foram essa concepção, como essa mãe teve esse filho, e assim vai. Então, por isso que é um assunto tão complexo. Tá? Então, para muita gente é complexo porque é quando a gente começa a entender que quando é que começa a vida? Para muitos é quando a gente nasce. Para os outros, né, é desde a concepção. Então, por isso que é um assunto tão complexo. Porque como a morte causada por um outro é crime, né, eu não posso matar ninguém. Se eu ajudo aquela pessoa a abortar, eu estou cometendo um crime. Porque a vida se começa desde a concepção. Isso vem muito das bases cristãs que a gente tem. E aí? Quando é que começa a vida? Esse é um questionamento. A gente vai dividir essa aula em 3 momentos. E agora a gente fica por aqui e fica esse questionamento. Se pergunte, quando começa a vida? Né? Quando é que começa uma vida?